Parabéns, parabéns, hoje é seu dia, que dia mais feliz. 125 anos do Vasco. Vamos fazer um relato em primeira pessoa do porquê me tornei vascaíno. E vamos falar também sobre Payet, né? Apesar do elenco de folga, o francês mostrou que está focado e treinou sozinho lá em São Januário. Também vamos falar sobre Gabriel Dias. Foi um susto, aí também foi apenas um susto, que poderia, até com a forma que ele saiu chorando ontem no Maracanã, poderia ter sido mais grave. E também vamos dar tricolores flamenguistas reclamando no gramado do Maracanã e culpando o Vasco, como que o Vasco tivesse poder de fazer chover e como ele administrasse o Maracanã, como ele fosse culpado. Vamos defender o nosso clube. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com apoio do nosso Vasco. Mas eu peço que vocês ajudem o canal a crescer, dê aquela moral ao nosso trabalho, curtem, compartilhem, comentem, aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. E obrigado aos 701 inscritos, ajudando o nosso canal, dando aquela moral sobre o Vasco e a Fórmula 1. A Fórmula 1 volta nesse final de semana. E bom, hoje foi sempre como é após jogos, né, o elenco está de folga, né, já que o Vasco só volta a entrar em campo no domingo contra o Palmeiras, então o elenco ganhou de folga, e pela atuação de ontem foi bem justa. Mas o Payet mostrando que ele está focado em ajudar o Vasco a sair dessa situação, da zona de rebaixamento. Treinou sozinho, né? Ele teve essa atitude de ir a São Januário treinar. Né? Treinou lá com bola, correu ao redor do campo, fez aquilo que se espera de um cara que chega para ser o cara do time. Ele mostrou que está sendo focado nisso. E também o Gabriel Dias, né, sofreu, na verdade, ontem, né, que ele saiu chorando, parecia ser até mais grave. Né, ele mal tinha entrado, sentiu uma dor, saiu chorando no gramado, teve que ser substituído, mas tudo indica ser um problema muscular, né, dito pelo departamento médico, e ele vai ficar de 1 a 2 semanas de fora da equipe. Mas poderia ser pior, foi apenas um susto, né, até que esse choro do Gabriel Dias ontem comoveu o elenco, né? Depois que o jogo acabou, todo mundo ficou preocupado, perguntando, né, como que ele estava. Foi ver o Gabriel Dias e daqui a pouco ele está de volta para... até foi bom o Gabriel Dias voltar, porque o Pumita estava merecendo esse puxão de orelha, tomou um susto ontem, sequer foi relacionado, o uruguaio. Quem sabe que esse susto o Pumita evolua, né? Ele tem falhado muito, inclusive contra o Bragantino, que ele ficou no banco. A gente achava que pelo menos no susto de entrar no banco ele melhorasse, mas continua falhando defensivamente. Inclusive agora que sequer foi relacionado, talvez com esse susto ele evolua. Bom, e é o aniversário do Vasco, 125 anos,
cheio de conquistas imensuráveis, títulos que estão na memória e no coração da sua legião de torcedores, como eu postei nas redes sociais. O meu amor, não é só o meu amor, é um amor de milhares, milhões de pessoas que estão na Terra, pessoas que já partiram, mas são pessoas que têm amor para esse clube, faz tudo por ele. Embora nos últimos 25 anos, 22, 23 anos, depois de 2011, 2012, os políticos tentaram de tudo acabar com esse amor. A 77 vem agora, não vem culpar apenas a 77, do erro de planejamento da 77, mas os políticos fizeram de tudo para acabar com esse amor. Mas o Vasco está acima desses políticos. E graças ao seu torcedor, que cantou ontem, nos 90 minutos, só para quando o árbitro apitou o final da partida, o Vasco está aí. O Vasco não se tornou, nessa luta dos políticos que acabar com o clube, não se tornou um América ou um Bangu graças ao seu torcedor. E em breve o Vasco vai voltar a sorrir, se estiver com foco, como esteve no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, vai voltar a sorrir em breve, e ela merece, não tem um torcedor que mereça mais voltar a ter alegrias que o torcedor do Vasco. Seu Januário voltando a ver o seu torcedor confiante em vitórias, chegar no estádio sorrindo e sair feliz da vida, ela merece. Que esses politiqueiros deixem o Vasco em paz. São 125 anos e vai ser muito mais. A gente vai passar, vai ter uma outra sociedade, o Vasco vai estar aí com seus milhões de torcedores. E tudo. Muito obrigado pelo Vasco. O Vasco é o meu primeiro amor. Foi depois dos meus pais, né? Seja, não era depois a minha casa, depois da minha casa. Eu chamo segunda casa, depois da minha casa mesmo. E eu fui levado por essa imensa família vascaína, graças aos meus tios maternos. Meu pai é botafoguense, mas a gente nunca foi assim tão próximo. Até meu pai era músico, ele não era muito chegado ao esporte, mas foi ele que me levou pela primeira vez ao Maracanã. Meus tios me colocavam para ver os jogos do Vasco, ouvia rádio, ouvia TV, mas eu ainda não ia aos estádios. E o primeiro jogo, e meu primo paterno é tricolor, e a gente ficava brincando, zoando um ou outro, e era um tempo que o Vasco não vencia o Fluminense de jeito nenhum. Podia ter um baita de um time, um tricolor, um time horrível, mas mesmo assim, o Vasco perdia naquele meados dos anos 80, até que eu tenho até hoje ranço do Romerito, que praticamente todos os jogos entre o Fluminense e o Vasco ele fazia gol, inclusive nesse primeiro jogo que eu fui. Aí meu pai, quando, devido a essa rivalidade, eu com meu primo, levou a gente no Maracanã entre Fluminense e Vasco, e foi 1-1, foi pelo Carioca de 1986. O Fluminense abriu o placar com o gol do Romerito, o Zé Maria chutou, a Cássio deu rebote, o Romerito conferiu.
E o Vasco foi um gol do Roberto, do eterno Roberto Dinamite, né? O Romário sofreu um pênalti e o Roberto conferiu. E depois dali, aí meu tio materno começou não sei se pode ser um homem ou coisa do tipo, começou a me levar diretamente ao Maracanã. Eu fui em vários jogos memoráveis do Vasco, né, como o primeiro jogo da final de 88, né, que vencemos o Flamengo de virada por 2-1, né, o Bebeto que um ano depois trocaria o Flamengo pelo Vasco, fez o gol do Flamengo, o Bismarck, que hoje é sócio do Atenção Vascaínos, empatou o jogo, e o Romário fazendo um golaço antológico, dando um lençol no Zé Carlos de cobertão de cabeça, virando o jogo, entre outros, né? A do Cocada queria estar, mas era dia de semana, tinha escola, não podia ir. E acompanhei fervorosamente aquela campanha de 89, a gente ganhou do São Paulo lá no Morumbi, inclusive era um evento da escolinha da minha irmã, né? Era véspera de eleição presidencial entre o Lula e o Collor, e quando a minha irmã fazia, tinha lá era uma apresentação da escolinha dela, era dentro de um clube, os caras assistindo o jogo na final ali, e eu fiquei ali assistindo a final, que o Vasco venceu por 1-0, o gol do Sorato, entre outros jogos memoráveis, e vitórias, derrotas, empates, né? A primeira vez que o meu tio materno me levou ao Maracanã foi um Vasco 0, Flamengo 0, entre outros jogos. Aí eu não parei mais de ir ao Maracanã, até que entre 95 e 96 eu comecei a ir ao Maracanã sozinho. Nem pensava em ser jornalista ali, né? E depois, quando acabou o ensino médio, que aí eu fiz jornalismo, que eu sempre gostei mais do lado do esporte, embora o lado político também acho interessante, sempre entro em discussões em relação a isso, mas sempre amei mais o esporte, principalmente o Vasco e a Fórmula 1, tanto que o canal é sobre o Vasco e a Fórmula 1. E naquela campanha de 97, fui em muitos jogos, estava lá no Maracanã, naqueles 4-1 sobre o Flamengo, que o Edmundo fez 3 gols e passou a ser o recordista de gols num só campeonato brasileiro. Eu acho que hoje eu pertenço, se eu não me engano, ao Washington Coração com a Leite, né? Mas eu acho que tem que ser dividido, porque quando o Edmundo fez 29 gols, era com mata-mata em final de campeonato brasileiro. Hoje é pontos corridos. Eu divido o recorde de gols naquele modelo de edição de finais e mata-mata. O Edmundo é um recordista. O Coração Valente é o recordista de pontos corridos. Eu divido entre os dois modelos. E estava lá na final contra o Palmeiras, né, 0-0. O Vasco foi tricampeão, sendo por causa da melhor campanha, empatou os 2 jogos e foi campeão. Em 2000 também fui em muitos jogos na final contra o São Caetano, que vencemos de 3-1. É um clube que o amor que a gente não consegue nem descrever. Sempre estamos fazendo tudo por esse clube e vamos continuar assim. Por mais que a politicagem tente acabar com isso, eles não vão acabar.
É isso, galera. Até amanhã com o nosso Desperta Vascaíno. Ainda hoje vamos falar sobre a Fórmula 1 também, já que esse final de semana é final de semana de corrida. E até o nosso Desperta sobre o Vasco, então o Desperta Vascaíno. E também a hora do almoço. Até mais.